entusiasta do trabalho híbrido. O mérito ele é uma verdade, desde que a gente parta do mesmo lugar. Então a gente associou muito trabalho a sofrimento. Reforçar cada vez mais essa importância do bem-estar holístico. Qual é essa relação que as mulheres têm com o trabalho e naturalizar a maternidade, né? Meu negócio sempre foi focar na carreira e construir meu futuro. O começo foi bem duro, mas a SPM nunca me deixou desistir. Nessa época, era do trabalho pra aula. Mas eu nunca pensei em parar. Até chegar aonde eu sempre quis. Uma carreira sólida se constrói com o tempo e com as escolhas certas. Lifelong Learning ESPM. Um curso para cada momento da sua carreira, com DNA ESPM. Aqui do presencial, que casa cheia, que coisa deliciosa. Todo mundo do RH aqui? Sim. Oh, coisa boa! Isso é bom demais, que o nosso objetivo é esse mesmo. Estamos no nosso terceiro encontro com a parceria hoje do InfoJobs. Estamos ao vivo na sede da ESPM Tech. Então, bora nos conectar com as tendências e os desafios, né, do mercado de recursos humanos. Mas antes disso, a galera que está indo online, coloca para mim aqui de onde vocês estão falando, qual é o estado, qual é a cidade, para depois eu e a Paula, a gente manda um abraço para vocês aí, tá bom? Não esqueçam de colocar para a gente saber até onde, né, a nossa palestra, né, até onde o conhecimento que o grupo Top RH prepara para vocês está chegando. Lembrando que vocês podem acessar as nossas redes sociais. Nós temos o rhpravocê.com.br, tá? Então, e vocês podem também nos seguir nas redes sociais do Instagram, do LinkedIn, Facebook, YouTube. Então, a gente está lá, tá? Onde a gente pode levar o conhecimento, a gente está presente. E a gente quer que vocês nos acompanhem também. Então, bora lá, vamos chamar agora para a gente não demorar muito, porque eu sei que a galera está aí louca por conhecimento, a Paula está aqui também querendo falar. Então, mas antes disso, vamos apresentar a Kelly, né, Kelly? Venha falar um pouquinho da ESPM para o presencial e para o online. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Nossa, gente, que turma gostosa, né? Você viu? Bom dia. Né? Nossa, já dá um Um aconchego, né? gostoso.
Pessoal, só quero dar boas-vindas para vocês, né? Só me apresentando, eu sou Kelly, eu sou executiva de contas aqui da SPM. Então, falando rapidamente, aqui na escola nós temos um pilar focado para empresas, focado para RH, focado para negócios, que é a nossa área de educação executiva. Então, a escola desenha programas para capacitação de colaboradores, cursos de companies, programas de desenvolvimento de liderança, executivos, marketing, enfim. Hoje, como somos uma grande escola de negócios, a gente tem aí o potencial e um pool de professores assim, que são executivos de mercado que levam o melhor para o desenvolvimento dentro das empresas. Temos a frente de parceria educacional, então, caso alguma das empresas ainda não seja parceira da SPM, que não tem ainda o benefício de levar uma bolsa para os seus colaboradores, um percentual para viabilizar o estudo dele, depois a gente pode conversar também, tá? Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, aproveitem o evento, e depois, se tiver alguém aqui que está no presencial, online, fica o convite também para vir na escola. Mas quem estiver aqui no presencial depois, quando acabar o evento, quiser fazer um tour para conhecer nossa estrutura também, fique super à vontade, eu levo vocês para conhecer o espaço. Tá bom? Aproveitem. Obrigado, Kelly. Bom, galera, eu falei do network digital, né? Vocês ainda não tiveram tempo de network, mas a gente está com café lá depois, então na saída vocês podem aproveitar o café e fazer o network entre vocês aqui do presencial, tá bom? Esse é o terceiro encontro do ano. E qual é o nosso objetivo? Como eu disse, proporcionar conhecimento e insights sobre temas essenciais para o universo de recursos humanos e gestão. Então, hoje a gente ainda vai continuar. No último encontro, a gente teve o tema, né, de inteligência artificial, e a gente vai continuar hoje conversando sobre o tema. E vamos falar sobre liderando o futuro, como a inteligência artificial e as novas gerações estão redefinindo o RH. Olha que legal. E para falar para vocês, online e presencial, Paula Mendes, especialista em RH digital no InfoJobs. Junte-se a nós e venha falar para a galera. Obrigada. Seja bem-vinda, Paula. Bom, gente, bom dia. Bom dia. Todo mundo bem? Bem. Que bom, acordaram cedo, então obrigada mesmo por estarem aqui comigo hoje, nesse bate-papo incrível, tenho certeza que vocês vão gostar, espero que gostem, continuem assim, tá? Pessoal aí de casa, obrigado também por participar, estarem aqui conosco, é um prazer incrível. Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre inteligência artificial, como liderar o futuro. As perguntas, com certeza, a gente vai deixar para o final. Estou um pouco nervosa, mas espero que vocês estejam aqui comigo, presente, me ajudem, me apoiem também nessa apresentação, tá? Então, vou falar um pouquinho. Vamos lá. Isso, né? Como nós já tivemos a apresentação, a gente vai falar sobre inteligência artificial, liderança, futuro das gerações, como isso impacta no nosso dia a dia. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Bom, vocês são de RH. Mas a gente tem aqui analistas, gerentes, diretores, recrutadores. Como que está esse público? Podem falar. Como é que vocês estão? Juntos e misturados? Juntos e misturados? Legal. Então, a gente tem aqui pessoal de RH, recrutador, analista. Bacana. Podem interagir comigo quando vocês quiserem também. E vocês aí de casa, obrigado mais uma vez por estarem aí com a gente, tá? Bom, como teve a apresentação inicial, eu sou a Paula, sou especialista de RH digital da empresa InfoJobs, já atuo há 8 anos na empresa InfoJobs, agora também pertencemos, né, ao grupo Redargo, vou falar um pouquinho para vocês mais adiante, mas eu sou casada, né, não tenho filhos, mas sou mãe de pets, então tenho muitos cachorros, gatos e aves, pássaros, enfim. Eu brinco que eu preciso de uma fazendinha para cuidar de todo mundo, mas eu me identifico muito aí, né, tenho esse amor, né, por pessoas, mas também tenho esse amor aí pelos bichinhos, pelos animais, tá? Tenho uma carreira sólida, são mais de 20 anos trabalhando na área de recursos humanos, embora eu seja formada em comunicação, publicidade, propaganda, adoro essa área, mas o universo, eu brinco que me trouxe para a área de recursos humanos e aqui estou desde então. Bom, vou falar um pouquinho sobre nós, tá? O grupo InfoJobs, né, ele faz parte de uma empresa hoje chamada Redarbor. A Redarbor é uma empresa que está há mais de 10 anos no Brasil, nós sempre fizemos parte do grupo, e nós somos líderes da América Latina, com mais de 9 mil clientes hoje, nós atuamos com soluções inovadoras na área de tecnologia e recursos humanos,
E a gente tem o nosso software de gestão e recrutamento de seleção, desculpa, e nós somos um único ATS integrado com a Cato, né? Quem sabe aqui, quem soube que a Cato agora faz parte do mesmo grupo? Uma notícia recente, talvez nem todos saibam, mas desde o ano passado, o Grupo Redarbor, tem aí a marca Cato pertencente conosco, assim como o InfoJobs, e a gente tem aí mais de 9 mil clientes ativos, tá? Aí, pronto. Então, aqui a gente tem uma estrutura para falar um pouquinho de como é que está essa questão do grupo, né? Então, a gente tem a empresa que fica sediada em Barcelona, na Espanha. Aqui no Brasil, a gente tem a Redarbor Brasil, e a gente tem aí a marca InfoJobs, Cato e Pandapé, liderando o mercado brasileiro na área de recursos humanos, e OCC, Computrabarro e a Genoma Work, também recém-adquirida, América Latina, são as empresas que se assemelham, né, por conta da questão de idioma. A gente tem aí essa estrutura de Brasil e Latam. Bom, nós somos o segundo grupo mundial em visitas mensais, tá? A Redarbor, ela está aí liderando, não, somente abaixo da Recruit. Então, aqui a gente tem os principais players, né? A SIC, Headhunter, enfim. E o grupo Redarbor, ele está em segundo lugar. Então, nós somos o segundo lugar no mundo, tá? E o primeiro na América Latina. Então, nós temos aí essa representatividade muito grande com essas soluções na área de recursos humanos. E nós temos também a segunda maior base de mercados hoje de banco de currículos, ultrapassando 160 milhões de pessoas inscritas em nosso banco de talentos. Então, são pessoas que confiam na nossa marca, confiam em nossa tecnologia, disponibilizando os dados para que os recrutadores possam trabalhar no encontro e na busca constante por pessoas, né, dentro do processo de recrutamento. Nós também estamos entre os top 7 ATS do mundo, então aqui também mostra essa representatividade quanto a público, empresas, clientes que confiam em nossos serviços, e nós somos o site mais usado no Brasil. A gente tem uma pesquisa que é a Cantariboc, e a Cantariboc mostra justamente isso. São perguntas que fazemos, né, para as pessoas, perguntando, olha, quando você pensa em emprego, o site que vem à sua cabeça. E aí a gente tem a marca InfoJobs, tanto quanto perguntas diretas com a marca, né, numa lista de um ranking, e também uma pergunta aberta. O InfoJobs, ele aparece em primeiro lugar. Então, pensou em emprego, o InfoJobs já gratuito para o candidato, o pessoal sabe como encontrar as ofertas de emprego. E nós também realizamos muitas ações, tanto online como offline, em mídias, mídia metrô, no Brasil, para trazer cada vez mais essa representação, né, do candidato junto com a nossa marca. Então, o InfoJobs, esse ano, completa 21 anos, tá? Então, é muito, muito tempo. E a marca Cato também, vocês conhecem. E agora, juntas, nós temos essa força, né, para o candidato em encontrar o talento ideal e conectar essas pessoas às melhores empresas hoje do Brasil, tá? E para falar de futuro, pessoal, é preciso falar de um passado ainda muito recente, né? Então, não dá para falar de futuro sem a gente sem entendermos o que nos trouxe até esse momento. E a escassez de talento no Brasil continua em alta. Eu acho que todo mundo tem dificuldade para encontrar um talento hoje. A gente faz um processo seletivo, convocamos muitas pessoas, e não é sempre que a gente tem uma sala cheia e bonita como essa aqui para participar de um processo de recrutamento e seleção. E a gente tem aqui um dado que mostra justamente isso, que 3 em cada 4 empresas no mundo enfrentam um desafio grande de encontrar o talento. E embora os números de 2023, 2024 estejam muito próximos de 80%, 81%, esse número ele ainda é muito alto. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente o porquê esse número continua alto. Cada vez mais as pessoas, né, dando um spoiler, estão escolhendo o local para trabalhar, e muito por conta do conflito aí de gerações. Aqui a gente tem um outro gráfico, e ele mostra o número de demissões voluntárias que continua alarmante.
Aqui a gente tem um número, embora tenha diminuído um pouquinho em 2024, 50%, ainda é um número muito alto no tempo, no curto espaço de tempo, né, que a gente está falando de 2019 a 2024, a gente viu uma crescente, né, então as pessoas estão pedindo demissão de forma voluntária e às vezes nem é encontrar um novo emprego, né? Quantas vezes a gente ouviu, vou tirar esse restinho de ano de férias, sabe? Aquela coisa assim, vou entrar no meu ano sabático. Quem nunca escutou isso hoje? Então, a gente tem esse dado que mostra justamente isso. Isso acontece de diferentes maneiras, tá? E, enfim, são termos que hoje nós encontramos no mercado. Então, a gente tem o quiet quitting, né? Que são os funcionários que permanecem nas empresas, mas fazem o mínimo de esforço possível. Eles priorizam o bem-estar e a saúde mental. A gente também tem o loud quitting, que são profissionais desengajados, que sentem-se estressados, enfim, e não deixam o emprego apesar do descontentamento. E a gente tem o revenge quitting, que são profissionais que pedem demissão de forma de retaliação mesmo, sabe? Eles vai lá, levanta a bandeira, não quero, é por conta disso, por conta daquilo, e eles expõem realmente a insatisfação ali naquele momento da sua saída, né? Então, são por conta de frustrações, são promessas de empresas realizadas não cumpridas. Então, a gente tem esses 3 pontos aqui muito importantes que acontecem no dia a dia. E, com certeza, a gente conhece alguém que se identifica, né? Um coleguinha ali do lado, uma parceira, um amigo. Dá para encaixar nesses 3 pilares ali as pessoas que estão mantendo, né, estão nessa situação hoje empregadas no Brasil. E existem outros diversos fatores que nos trouxeram até esse cenário. O primeiro é a transformação no mercado de trabalho. A gente sabe, né, que por conta da pandemia é um assunto que ainda acontece e se fala muito disso, e foi um marco, acho que, nessa transformação desse período. Então, a transformação do mercado de trabalho fez com que nós tivéssemos esse cenário. Covid-19, as pessoas pensando, se reinventando, enfim, transformando a maneira de pensar também. O envelhecimento da população brasileira é um outro fator. Hoje, cada vez mais as pessoas, né, estão tendo uma qualidade de vida, então o tempo médio de vida das pessoas ela é maior, e as empresas elas estão se reinventando de como adaptar esses profissionais acima de 40 anos. Hoje nós vemos programas 40 mais, 50 mais, não vou falar para vocês, mas eu já estou nesses 40 mais aí, gente. Né? E era um tema que a gente falava, poxa, mas eu tenho 40 anos e eu ainda estou aqui no mercado de trabalho e estou super ativa, e as empresas elas estão se deparando com como manter esses profissionais nesse conflito de gerações. As incertezas econômicas também é um outro fator muito importante, porque faz com que essa incerteza econômica do país é uma questão que provoca justamente a área de produção do país. A gente sabe que o café está caro, a carne está cara, e aí, por conta disso, impacta a produção do país, isso reflete na contratação de pessoas. Então, a incerteza econômica hoje é um cenário que faz com que o RH se transforme na parte de contratações. Ou falta talentos para aquela área, ou existe uma questão de desligamentos de profissionais por conta dessa incerteza econômica no país. A falta de diversidade e inclusão também é um fator que faz com que as pessoas mudem de emprego, não se sintam absorvidas ou no ambiente no qual elas se encontram. E a gente sabe que as empresas ainda estão aprendendo, ou se adaptando, ou conhecendo, ou entendendo essa nova geração, esse pensamento, essa diferença que a gente tem de olhar mesmo dessas tomadas de decisão de cada uma das pessoas. Então, a diversidade e inclusão é um fator muito em alta. Se eu não me identifico com aquele ambiente, com certeza eu vou buscar um outro ambiente, um outro local de trabalho na qual me identifico. E a rápida adoção de novas tecnologias. A gente sabe que hoje, né, a todo momento, a inteligência artificial está no nosso dia a dia, seja para escolher um restaurante, ou ali no Facebook, ou no Instagram, com
são dos patrocínios, o código, a IA entende esse relacionamento que nós temos. Eu até estava procurando roupa, né, sapato, roupa, e é incrível, se você assistir um vídeo inteiro, né, ou curtiu e assistiu um vídeo inteiro, o código ele já entende o que você está procurando e você só passa a assistir aquilo. E agora eu estou na moda da canetinha, do caderno para pintar. Não sei quem é que está pintando aqui para relaxar, né? A gente vê tantos vídeos e agora o meu YouTube só mostra a canetinha. Meu marido falou, e aí, a gente não tem filho? Que negócio é esse? Eu falei, não, eu estou pesquisando a melhor caneta da Touch para poder comprar, né? Se eu compro uma caneta acrílica. Então, isso impacta diretamente. E essa rápida adoção, né, de tecnologias faz justamente que a gente tenha esse olhar de adaptar o nosso candidato ou profissional, enfim, a esse tipo de informação, e isso está acontecendo cada vez mais rápido. A gente não sabe daqui 10 anos o que vai acontecer, né? Mas também teve uma feira na China de tecnologia, a gente fala, gente, em quanto tempo essa tecnologia vai chegar aqui no Brasil? Em quanto tempo esse robô, né, já tem entregas de alimentos por drone? E aí? A gente está no iFood com o motoboy. Quando vai chegar o drone? Quando eu vou ter um drone entregando a comida na minha porta? Isso já acontece na China. Já é comum para eles na China, nos Estados Unidos, enfim, onde as coisas movimentam maior. Tá? Bacana. E uma coisa certa, gente, as novas gerações estão redefinindo o conceito e o sucesso no trabalho. Aqui a gente tem um slide que mostra justamente os interesses de cada geração. Então, Baby Boomer, a geração Z, a geração Y, mais conhecida como Millennials. E a gente tem 3 tópicos que são contexto, comportamento e consumo de cada uma dessas áreas. Então, a gente sabe que lá o Baby Boomer, ele tinha um contexto, né? Qual que era o cenário dele naquele momento, de 40 a 59? Era um momento de pós-guerra, ditadura e repressão. Já na geração Z, a gente tem transição política, o capitalismo, meritocracia. E já na geração Y, a gente tem a globalização, estabilidade econômica e os avanços da internet. Então, estou ali no finalzinho da X, comecinho da Y, fui ter lá meu computador com meus 16 anos, né? Um Pentium 1, Pentium 500, ai meu Deus, tem gente que nem sabe o que é isso, mas eu era no tempo do disquetão. Meu Deus, a gente dava para abanar com aquele negócio, né? Eu aprendi DOS. Minha mãe me colocou em curso de DOS, né? Acho que, enfim, de programação no começo. No comportamento, como é que era isso? Lá, os baby boomers, eram pessoas idealistas, revolucionárias, tinham um senso coletivo. Da geração X, eram mais competitivos e individualistas, a gente tem esse cenário. E na geração Y, abstratos, eles eram mais questionadores e eles também tinham uma visão mais global de como as coisas acontecem. E na parte de consumo, o que essas pessoas consumiam, né? Qual era o tipo de impacto que elas tinham? Então, o consumo do baby boomer era vinil, cinema, música, né? Nossos pais, avós, eles tinham um conceito, uma relação com esses itens diferente do que a geração mais atual tem hoje. O consumo de status, então, na geração X, que era mais marcas, carros, artigos de luxo, né? Quem lembra da Pacalolo? Ai, gente, eu falo minhas idades aqui para vocês. Mas quem lembra de marcas que hoje nem estão mais presentes no nosso dia a dia? Né? Era um status ter um tênis da Nike, né? Hoje ainda é, mas eu acho que naquele tempo a gente não tinha rede social. Então, a gente entrava em contato com a marca mesmo, né? com aquela ideologia de ir lá, pegar o produto, de ter aquele contato. Então, era mais isso. E a geração Y, que é o consumo da experiência. Então, mais viagens, festas, eventos corporativos, enfim, era mais essa pegada aí da geração. Então, os jovens de hoje são diferentes dos de ontem, né? E assim, a gente tem uma aspiração profissional que vai muito além desse convencional. Então, aqui eu tenho os top 3 aspectos mais valorizados em 2024, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ela dispara 76%, um bom salário e saúde mental, 46%. Nesse gráfico mostra realmente que as pessoas estão buscando muito mais um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal do que antes. Antes era muito fácil, eu vou sair por causa, né,
salário, estou buscando um trabalho. Não, hoje o cenário é totalmente diferente. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é o mais importante, né? É uma mescla do que a gente vive hoje. E isso está mudando a forma como as pessoas buscam essas novas oportunidades. Tá? Então, 40% estão atualmente procurando uma nova oportunidade de empregos. Tá? Então, pode ter certeza que dentro da organização, que quase metade das pessoas que trabalham hoje com vocês estão buscando por novas oportunidades ou querem entender como o mercado está trabalhando atualmente em comparação à vida profissional dele. 20% não estão procurando, mas não descartam a possibilidade. Estou aqui, estou confortável, mas se me chamar, eu quero ver como é que está o mercado de trabalho, sim. 19% mudariam de emprego por uma oportunidade melhor, sim. Então, se eu tenho possibilidades e ganhos, eu vou mudar de emprego, sim. 10% planejam procurar um novo emprego. Então, olha, vou ficar aqui mais um ano. Se nada mudar, vou colocar meu currículo no mercado de trabalho. E 6% estão esperando algo mudar na economia, um desenvolvimento, enfim. Então, existem ainda aquelas pessoas que preferem aguardar alguma mudança no cenário, né, para poder mudar de emprego. E 4% não estão dispostos a trocar de emprego. Percebem a diferença? Né? A quantidade de pessoas pensando no ambiente de trabalho, na família, né, vocês podem conversar. Em qual cenário vocês se encaixam? Ou vocês conhecem pessoas que se encaixam? Então, esse dado é muito importante porque faz refletir qual a estratégia também da empresa que vocês querem seguir, ou o RH deve seguir, ou pensando num futuro próximo. E essas tendências são universais, mas a geração Z está acelerando por novas buscas de mercado de trabalho. A geração Z, tá aí, eu sigo agora eu não vou lembrar o nome dela, mas eu sigo uma pessoa no Instagram que ela só fala da geração Z. Então, ela conta o dia a dia do profissional no mercado de trabalho, de como eles se comportam numa entrevista, de quais são as respostas que eles dão sobre pressão ou sobre cobrança. E, realmente, a gente se identifica porque, com certeza, alguma daquelas respostas vocês, com certeza, ouviram em algum momento. Eu não vou lembrar o nome da influência, porque a gente, nesse universo de RH, vai passando por tantas, mas toda vez que para, vou ouvir o que ela está falando agora, deixa eu ver se tem alguma coisa nova, né? Então, é bem interessante. E aqui, nesse gráfico, ele mostra que a geração Z supera em números os baby boomers no mercado de trabalho. Então, a gente está vendo aqui essa questão, né, da geração Z subindo, né, enquanto baby boomers, elas estão quase que se equiparando. Vai chegar uma hora e esse gráfico vai se encontrar, tá? E como é a geração Z? A gente falou do baby boomers, nós falamos da geração Z, da geração X, e como é essa geração agora? Então, elas são pessoas nascidas de 95 a 2010, né? Algumas pessoas aqui são mães, devem ter filhos aí nessa faixa, devem saber do que eu estou falando. Então, representam quase 15% da população brasileira, é muita gente. Eles cresceram conectados à internet e rede social. Então, eles têm acesso muito fácil, e hoje os bebezinhos já estão ali, né, mais ainda acelerados por conta disso. E sua linguagem inclui gírias, inclui abreviações, memes. Até a forma de escrever, dependendo de como escreve, a mãe nem sabe o que está falando, né? É carinha, é emoji, abrevia, e a gente não sabe ali muito bem o que eles estão falando. E o que eles esperam do mercado de trabalho? O que essa geração Z espera do mercado de trabalho? Então, saúde, bem-estar, valores essenciais do dia a dia. Eles são positivos, eles têm propósito de trabalho, eles têm um olhar diferenciado na questão do que está acontecendo. São oportunidades, né, eles buscam oportunidades constantes de desenvolvimento, valorização, né, eles já querem começar com um cargo de gerente. Não, estagiário não, eu já quero ser trainee, já quero ganhar 10K, e é isso. Trabalhar, sexta, é isso aí. E o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, enfim, eles buscam muito por esse equilíbrio. E principalmente empresas que têm esse propósito, SDG e tudo mais. E como compreender e engajar essa geração Z? Então, aqui a gente tem 4 pontos que vocês podem, né, agir como feito ou não,
mas um ponto é promover uma cultura inclusiva e saudável dentro do ambiente de trabalho. Então, priorizar a diversidade, priorizar a inclusão, priorizar alguns temas e tópicos que fazem com que aquela pessoa, essa geração, esteja internalizada dentro do ambiente. Então, né, como eu disse para vocês anteriormente, a gente tem alguns desafios que o RH passa no seu dia a dia, e aqui tem algumas questões que vocês podem levar para dentro para poder trazer esse candidato, essa pessoa, dentro de um ambiente inclusivo. Também implementar tecnologias nos processos, porque já que eu entendi como que essa pessoa dessa geração se comporta, eu preciso ter um ambiente também que acompanhe essa tecnologia. Produtos, serviços, enfim, fluxos com essa tecnologia para trazer esse olhar para essa pessoa. Ser transparente e ter valores compartilhados. Então, demonstrar o seu compromisso, entender os valores alinhados com essa geração, né, trazer uma harmonia de vida, de trabalho e assim por diante. Incentivar o impacto social e ambiental também é bem bacana. Então, permitir que eles participem realmente desses projetos, que eles tragam mudanças, eles querem ser ouvidos, eles querem fazer parte do todo, eles querem fazer parte desse negócio também. E, por um lado, lidar com a geração Z é um desafio para 68% do mercado de trabalho. Mas, por outro lado, 57% das gerações anteriores acreditam que romper com um sistema é necessário para mudar o mundo, enquanto 49% da geração Z preferem o diálogo. Então, são os prós e os contras, né? A gente tem benefícios, né? E também temos outras questões não tão boas, mas que precisam e juntas elas podem ajudar e compactar a inclusão desse mercado na tecnologia, na inteligência artificial e dentro do nosso dia a dia. E a era da inteligência artificial já chegou. Então, ela está tendo um grande efeito nas decisões profissionais das pessoas e nós estamos à beira de uma nova era de colaboração entre pessoas e máquinas. Cada vez mais estamos num ambiente onde compartilhamos ações para pessoas e ações nesse ambiente com a tecnologia, com máquinas, com recursos presentes também na organização. E apesar desses conflitos geracionais, as gerações mais jovens são mais adeptas aos avanços da inteligência artificial. A minha mãe também mexe, tá? No celular, ela fala, filha, agora eu vou ensinar ela a mexer no ChatGPT porque ela quer fazer o layout. Minha mãe é vendedora. Tira quem puxar. Mas ela é representante de produtos e ela tá no Instagram, ela quer fazer postagens e ela me pede, filha, faz para mim? Eu falei, não, mãe, vou te ensinar. Espera lá. Então, ela já tem ela já entende que ela pede para os netos dela, ela pede para os filhos, algo que para ela talvez não esteja tão próximo, mas eu já vou ensinar para a mãe, aqui no ChatGPT você já consegue, põe a imagem e escreve. Ah, deu errado, escreve de novo. Para ela não ficar tão dependente da gente, mas ao mesmo tempo eu estou incluindo ela no ambiente, num linguajar, dos netos, dos filhos. Então, é uma maneira de eu trazê-la para um universo que a gente vivencia hoje. Então, eu estou incluindo, mesmo com uma questão simples do nosso dia a dia, mas trazendo para uma parte mais prática, vocês podem também incluir essas pessoas, né, programas, ações acima de 50 anos, contratando aposentados e outras pessoas no âmbito de geracional, para que elas vivam esse dia a dia de vocês. Então, os baby boomers, a IA é vista como uma ameaça de empregos, inclusive na privacidade. Já na geração X, a IA é uma prática conveniente do dia a dia. Eles estão preocupados, mas ainda estão ali com a questão da segurança de dados. Será que eu cadastro meu Pix? Será que eu não uso? Ainda vou no banco? Então, eles ficam ali. Não, isso eu tenho no celular. No meu celular eu tenho tudo, tenho RG, tenho CPF, eu já não tenho, tenho 2 aparelhos, um que eu saio na rua, quem já não passou por isso? Então, a gente ainda tem isso um pouco nessa geração X. Os millennials, então, aí melhora a produtividade, né? Eles compartilham dados, eles estão mais adeptos nessa ponta. Gente, eu nasci na X, mas acho que eu estou mais ali pro, tá? Tem tudo no meu celular. E a geração Z
A IA faz parte do dia a dia, esse é o futuro, não tem como a gente sair disso, e eu quero cada vez mais, eles são sedentos por inovação, eles são sedentos por esse tipo de tema que envolve a inteligência artificial. Eles nasceram para isso, né? E a gente vê tanto stand-up, né? Estou mostrando para vocês o meu dia a dia aqui, né? Como eu faço, tanto stand-up falando, né? Entrevistando pessoas de outras gerações, e a gente vê que eles não conhecem nada do que nós vivemos até ali, né? Eles parece que é dali em diante, né? O que aconteceu antes, eles não têm essa facilidade. E aí, nosso dever é justamente trazer esse equilíbrio, né, de encontros de gerações para que eles possam juntos viver num ambiente colaborativo e saudável, tá? E, globalmente, espera-se um crescimento líquido de 78 milhões de empregos, 7% no total até 2030. E a gente tem aqui algumas principais áreas de crescimento. Acho que uma preocupação muito grande é falar, meu Deus, não preciso mais da área de marketing para fazer um vídeo. Eu tinha 20 pessoas para fazer um vídeo, agora em 2 minutos eu tenho uma apresentação no PowerPoint pronta. E agora não tenho mais emprego. Pronto. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação, novos outros empregos virão. Outros cargos, outras funções, as escolas, as empresas, elas estão se adaptando, treinando e preparando esse profissional para o futuro. Então, ao mesmo tempo que nós temos muitas áreas ou cargos que deixam de existir, outras estão nascendo, incorporando e tomando aquele espaço que a gente imagina ter perdido em algum momento, tá? Então, nós temos aí mais de 120% de pessoas especialistas em Big Data, mais de 105% de pessoas especialistas em Machine Learning, desenvolvedor de software, 95%, e especialistas de segurança de informação, um aumento de 75%. Todas essas fontes, elas são feitas através de pesquisas. A gente tem aqui no rodapé de todos os slides a fonte de cada um deles, e aqui a gente tem, né, essas áreas que estão em crescimento e, na maioria delas, envolvidas na inteligência artificial, né, voltadas a funções que envolvem a área de tecnologia. E aqui a gente já pode ver os primeiros profissionais não humanos na área de RH. Então, tem um vídeo curtinho de uma entrevista realizada por uma pessoa não humana, por uma inteligência artificial entrevistando um profissional. Vamos ver. Certainly, Aaron. For this role, the base salary range is between $125,000 and $175,000. This range does not include any other form of compensation, such as bonus amounts or benefits. Do you have any other questions? No, those are all the questions that I had. Thank you so much for taking the time today. It was nice getting the chance to speak with you, Aaron. Thanks for your time, and goodbye. Incrível, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma inteligência artificial, então um recrutador, vamos dizer assim, que ele foi construído e adaptado para que ele crie perguntas mediante a resposta anterior a que o candidato ele fez. Então, ele conversa realmente e ele tem uma capacidade de adaptar aquele roteiro construído por uma pessoa, construído por uma inteligência, né? Então, claro, isso não vai substituir nunca, né, a escolha, a tomada de decisão final daquele profissional, mas ele economiza tempo, ele economiza o tempo também do candidato em perguntas. Ali para ele, por mais que ele esteja falando com um processo de recrutamento e seleção, ele teve o retorno por áudio, que se adaptou exatamente do que aquilo que aconteceu. E ao final dessa entrevista, a inteligência já trouxe um relatório
e ela pode comparar esse relatório e dados com outros profissionais que participaram também desse mesmo método de entrevista. Né? Então, isso faz com que nós pensamos, poxa, eu tenho economia de tempo, eu tenho qualidade de vida, eu posso trabalhar com mais resultados em menos tempo, e eu não deixo de ter uma humanização do meu processo seletivo, porque com certeza aquele candidato ele está participando de um processo seletivo estruturado para que ele se sinta parte integrante do negócio. E aí você tem ali nos relatórios a parte de análise de vídeo, de voz, entonação, postura, e o recrutador ele tem o livre-arbítrio de escolher através dessa análise, claro, indicando os melhores candidatos. E aí os dados, os números mostram o candidato, a pessoa, no ideal para aquele cenário, para aquele universo, para a empresa existe. Então, isso já existe, né? Não é uma coisa nova, mas não é tão presente aqui no Brasil, no nosso dia a dia, mas é uma tendência muito grande. Então, aqui a gente tem a IA do dia a dia, que são os assistentes virtuais, Siri, Alexa, aquele boom da Amazon, todo mundo adquiriu uma Alexa, tem aí a maior parte das pessoas tem contato com isso. A gente tem a IA aprimorada, que são sistemas de CRM, automatização, uma análise preditiva do negócio, as áreas precisam desses mecanismos para poder, para que haja mensuração de dados, e a IA inclusiva, que são plataformas de decisão, são autônomas, são software de criação e automatização de conteúdo. Então, a IA já faz parte do nosso cotidiano de muita gente. O vídeo trouxe um exemplo bem bacana de como isso pode ser aplicado na área de recursos humanos. E aqui a gente tem esses tipos de inteligência para mostrar para vocês, tá? E um dos usos mais comuns da IA no recursos humanos é no recrutamento e seleção. Então, aqui a gente tem alguns tópicos de inscrição, que é o match com o candidato, e também com a empresa. E ali em inscrição, hoje, você já encontra a inteligência artificial em diálogos com os candidatos, em testes, dinâmicas adaptativas, a questão da comparação de currículos, hoje é uma questão que você já encontra na IA, ali, na etapa de inscrição, simulação de entrevista, tudo isso, nessa primeira etapa, já tem a economia de tempo daquele profissional no ato da inscrição, tá? Um match com o candidato. Então, na filtragem, resumo de inscrições, cartas e feedback do processo seletivo, já no ato ali do match da vaga, avaliação de fit cultural, a priorização de candidatos. Então, por mais que o candidato passe por um processo de recrutamento e seleção, hoje a máquina, né, o sistema, a inteligência artificial já consegue adaptar, já consegue trazer a redução de tempo no olhar daquele candidato e também no tempo do profissional, que ele pode buscar por outras oportunidades quando ele recebe um processo de recrutamento seletivo no momento certo. Ajuda o candidato e também a área de recrutamento. Para o candidato, o que ele encontra da IA no ato de inscrição da vaga? Então, a elaboração de análise de CVs. Então, hoje os currículos, né, ele tem esses apoios de como construir um currículo, filtragem das oportunidades, então o candidato ele pode encontrar mecanismos e formas de encontrar uma oferta de emprego mais facilmente utilizando a IA, orientação profissional, dicas para entrevista, enfim, cartas de apresentações. Então, o candidato ele já tem esse poder de encontrar a inteligência artificial que melhor se adequa ao perfil dele em busca de oportunidades. E a empresa, com geração de ofertas, análise de dados de recrutamento, né? Então, a gente tem lá alguns dados e relatórios que mostram isso para vocês. Segmentação de audiências e automação do processo de recrutamento. Acho que a parte de automatização do processo de recrutamento é uma funcionalidade hoje encontrada na IA que realmente apoia e ajuda muito o dia a dia do time de Talent Acquisition. E aqui a gente tem 3 fatores críticos para ter sucesso com iniciativas de IA, segundo Gartner, tá? Garantir um alinhamento com as estratégias do negócio, coordenar colaborativamente a parte de recursos humanos e estabelecer uma governança multidisciplinar. Então, a gente tem esses 3 pilares, onde a gente consegue trabalhar essas iniciativas da IA de acordo com um método já estruturado hoje. O fato é que a inteligência artificial já revolucionou o mercado de trabalho e vai continuar fazendo isso.
é uma tendência, não tem como voltar. Chegamos nesse momento, cada vez mais teremos novidades, cada vez mais teremos buscas, né, por inovação em tecnologia. E uma delas é a automação de tarefas repetitivas, análise avançada de dados, a transformações de funções, a personalização de experiências. Então, isso já está presente no dia a dia da gente. As empresas já entenderam isso e elas já estão se adaptando para que isso aconteça 100% dentro da organização. Aqui mais um dado para vocês. 39% das competências existentes deverão ser transformadas ou se tornarão obsoletas até 2030. 78 milhões de novos empregos serão criados, enquanto 92 milhões poderão ser deslocados. Então, aqui é aquele dado que eu disse que pessoas, funções deixam de existir, mas outras novas passam a contribuir no nosso dia a dia. E apesar desses desafios que são encontrados, a IA traz grandes recompensas nos negócios. Mais de 40% de eficiência operacional na produtividade do dia a dia de cada um de vocês e mais de 14 trilhões adicionados ao PIB mundial de até 2035. E as empresas estão adaptando esses profissionais, criando funções, cargos, criando treinamentos, desenvolvendo esses profissionais, escolas, instituições, enfim, isso já está acontecendo desde já. E aí ela vai amplificar, os humanos e não substituí-los, que foi aquilo que eu disse. Então, estão criando a IA, nós temos essa metodologia, mas nós precisamos dessa pessoa, né, que faz justamente essa análise, que entende esses recursos, entende essas necessidades e traz esse papel. É aquilo. Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que deixam de fazer algumas atividades, com certeza essas pessoas se adaptarão para outros meios até chegar num fluxo completo, numa nova atualização, num novo sistema e assim por diante. E agora a gente vai falar um pouquinho do PandaPé, do software de gestão e recrutamento, que ele traz essa movimentação justamente para o nosso dia a dia. O PandaPé, ele se destaca porque ele está vivenciando essa era, assim como eu disse anteriormente, o Grupo Redarbor é um grupo de tecnologia. Nós somos inovadores na área de recursos humanos, então todos os nossos produtos, nossas funcionalidades, elas se baseiam justamente nesse propósito de trazer inovação no dia a dia dos recrutadores, trazendo funcionalidades que talvez sejam intangíveis de uma forma mais tangível no dia a dia de vocês. Então, o nome PandaPé é o nome do nosso software de gestão e recrutamento, ele é o único integrado com a Cato e com o InfoJobs, e aqui a gente traz o melhor cenário dos dois mundos. Eu tenho o engajamento daquele candidato com milhões de dados e itens do comportamento, da experiência profissional, daquilo que ele está buscando, de qual empresa ele quer trabalhar, que foram itens que nós trouxemos e que falamos com dados específicos nas fontes para mostrar para vocês aqui. E a gente pode falar dessas inovações com alguns pilares, claro, são muitas as funcionalidades que nós temos hoje no dia a dia da nossa rotina, mas aqui no nosso produto nós destacamos alguns deles para contribuir, para ajudá-los a internalizar. O InfoJobs e a Cato juntos, nós possuímos mais de 90 milhões de currículos, de dados, de perfis de pessoas que confiam no nosso produto para compartilhar os dados com vocês, tudo dentro da LGPD, então eles sabem que estão compartilhando os dados e aceitam a política de privacidade de consentimento para que vocês possam encontrá-los, inclusive o WhatsApp, que hoje é uma ferramenta muito forte. O ChatGPT, que já ajuda você a construir a descrição do cargo ou até mesmo analisar novas descrições, adaptando a linguagem, adaptando ao perfil, adaptando aquele público no qual você de fato quer identificar. Então, em 3 minutos, você já tem esse ChatGPT construindo a descrição de vaga.
a multipublicação de ofertas em mais de 20 canais de recrutamento e seleção. Aí eu estou falando também de rede social, então Indeed, você pode multiplicar a sua oferta, enfim, talent.com, no Rio Vagas, para quem tem vaga no Rio de Janeiro, e redes sociais também, como o feed do LinkedIn. Vocês conseguem atingir públicos distintos. É uma única fonte, que é o software de gestão, mas você também pode ali ter a sua oferta de emprego em vários canais, então economiza o tempo de vocês e vocês podem mapear onde estão o público de vocês. A admissão 100% digital, então nós temos um módulo de pré-admissão, coleta de documentos pelo celular, o candidato tira foto, enfim, então isso facilita. E o recrutamento inteligente no Smart Recruiting, você automatiza algumas etapas do processo de recrutamento que você entende ser mais rotinas operacionais, otimizando o seu tempo em poder trazer esses dados mais fiéis, com relatórios, e ao invés de ficar uma manhã inteira fazendo o processo seletivo de busca ativa, né? A gente pode economizar um baita tempo com a automatização do processo seletivo. Aqui algumas marcas hoje que são engajadas, impactadas com nossas soluções. Nós atendemos todos os segmentos, varejo, moda, advocacia, sei lá, agrícola, automotiva, agências de emprego, enfim, qualquer segmento hoje é possível você trabalhar a inteligência artificial e construir esse talento, uma base tão grande. Obviamente, o candidato vai estar por ali, atendemos todos os portes, desde uma vaga de entrada, um estagiário, até uma vaga mais estratégica. E aqui eu quero trazer um caso do Bate de Latte, acho que é uma marca que está presente no nosso dia a dia. Eu sou suspeita para falar, adoro um sorvete, né, um gelato gostoso. E a Bate de Latte é o nosso cliente, e a gente tem aqui alguns números. Então, 77% do crescimento da base de currículos. Então, nós trouxemos a marca, um alcance maior da marca para as pessoas. 61 mil novos candidatos em apenas 12 meses. Então, mais pessoas impactadas no dia a dia com os valores propostos da empresa. Mais de 176 mil visualizações nas vagas, nas ofertas de emprego. E isso a gente tem aí a Samanta e a Amanda, que são coordenadoras e analistas no manuseio da plataforma do dia a dia. Então, elas contaram isso para a gente. No nosso site, tá, pessoal? Depois eu convido vocês a pesquisarem, analisarem um pouco. A gente tem lá as histórias de sucesso. Nós temos conteúdos, assim como esse, mas outros materiais ricos na área de recursos humanos, que podem contribuir também para um treinamento, um desenvolvimento, enfim, material de estudo mesmo, para vocês, tá? Bom, e essa foi a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado. O pessoal que está aqui no presencial, o pessoal que está em casa também, muito obrigada por permanecerem até aqui comigo. Vocês podem me seguir no LinkedIn, estou super à disposição para tirar dúvidas, manter conexões, contribuir com algum outro material, né? Como eu disse, eu sou lá da isso, né? Então, a gente tem aí uma jornada, tem alguns contatos, a gente pode ajudar e contribuir. Então, aqui no QR Code tem uma solicitação para que vocês possam pedir uma demonstração mais completa do produto, caso queiram, ou para falar de outros dados também. E no LinkedIn, eu estou lá, ou colocando InfoJobs, Pandapé, RW, se vocês colocarem, vocês vão me achar por ali no LinkedIn, eu sou Paula Mendes, a gente pode falar com vocês a respeito. E agora, perguntas, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, eu estou à disposição também para isso. Lá, né, também. Também, pessoal de casa, fiquem à disposição para perguntas. Vamos lá. Você disse que a plataforma da CAP com a InfoJobs, ela está integrada. Uhum. Enquanto empresa, eu vou ter acesso a todos esses candidatos, enfim, tudo que as duas, elas já estão integradas, então. Sim, hoje o nosso propósito é ter um único software de gestão com acesso a banco de talentos. Então, o nosso cliente hoje, ele acessa o Pandapé e lá ele tem um menu onde ele vai encontrar na aba de candidatos, candidatos da base InfoJobs e candidatos da base Cato. Então, para o candidato, ele continua se assemelhando isso, com a marca que ele melhor se identifica. Então, se eu me identifico mais com InfoJobs, eu deixo meu currículo no InfoJobs.
Se eu me identifico com a Cato, eu vou deixar o meu currículo com a Cato. Mas o software de gestão, ele integra. Então, não é necessário que vocês façam mais de um login. Apenas num único ambiente, a gente está nessa transição, justamente, de produto, unificação de produto. Então, o nosso cliente hoje, né, o recrutador, ele pode acessar pelo PandaPé as duas bases de dados. E ali tem profissionais PCDs, pessoas com deficiência, tem filtros de diversidade, e o candidato, ele consegue, né, incluir esses dados e vocês, recrutadores, conseguem ter essa separação dentro do próprio ambiente. Então, é integrado, é uma coisa só. Independente do plano que eu adquiri da PandaPé, as duas plataformas estão integradas. Hoje, o produto ele já está integrado, mas nós temos alguns planos onde você pode escolher qual é o módulo a ser contratado. Então, se você quiser seguir com Cato InfoJobs, você consegue. Se você falar, não, nesse momento eu quero só InfoJobs, você consegue também. Mas sim, a tendência, e hoje o que a gente vem percebendo é que a unificação das bases está ganhando mais força, porque você tem um único ambiente para gerenciar todos os seus processos e na questão de dados isso facilita. Mas sim, é modular, você pode contratar planos de acordo que... Então tem plano para todos os nichos de empresa, a gente consegue moldar isso sim para vocês. Agora mais para tirar uma dúvida sobre o seu trabalho mesmo. Sim. Você é especialista em RH digital, eu achei muito diferentão, legal. E aí, então, eu queria entender melhor do seu trabalho mesmo, em que projetos você atua, até para nos dar benchmarking também, para a gente pensar em coisas para a gente fazer no nosso RH também. Sim. Como profissional de recursos humanos, né, então eu comecei falando para vocês que eu tenho umas 20 anos de experiência na área de recursos humanos e eu nasci na área comercial mesmo. Mas como especialista de RH digital, nós nas empresas entendemos qual que é o propósito e qual é a dor daquele cliente no levantamento de necessidades. Por isso que o nosso produto ele é modular, porque eu consigo fazer um diagnóstico do que é a necessidade daquele cliente no momento e trazer o melhor produto e falar para ele ali quais são as principais tendências, se é uma questão de equipe, realizar algum tipo de transformação também na rotina. É claro que são indicações, a gente não faz mudança na rotina, mas é muito uma mudança de mindset. Então, eu como especialista de RH, eu tenho esse papel, olha, você tem essa ferramenta e esses recursos para utilizar. A sua equipe está preparada? Quais são os detratores da sua equipe? O que você tem hoje? Porque você compra um software de gestão, mas às vezes você não tem um time preparado para receber esse software de gestão. É a ferramenta que não traz o resultado? Às vezes é uma pessoa do time que talvez não entendeu o propósito ou acredita que aquilo vai substituir a área dele. O papel também faz parte de um especialista de RH. Então, a gente faz um diagnóstico, nós validamos o cenário, então a gente escuta o cliente, levantamos as principais dores, levantamos as principais necessidades e apresentamos uma solução nessa rotina. E aí nós promovemos encontros, que pode ser digital, online, enfim, formato melhor desejado, e a gente aplica na prática essas rotinas. E aí, com o gestor, quem está à frente desse projeto, nós fazemos o diagnóstico. Então, nosso time de clientes, nós temos uma área de clientes, onde no dia a dia acompanha a utilização do produto e ajuda também nos KPIs. Então, olha, aqui a gente percebeu que você tem uma baixa de candidatura, mas eu percebi que você não colocou uma descrição adequada com o público que você indica. Então, esse tipo de comparativo, o nosso time de clientes também proporciona uma solução. Então, nós identificamos com o produto uma baixa ou uma oportunidade para que vocês possam ter um ganho lá na frente. E isso é feito durante toda a vigência contratual. A gente tem esses planos, você pode ou não contratar esse serviço, se vocês quiserem, mas a gente tem um time de especialistas. Então, eu não sei se eu respondo essa pergunta, eu sou muito abrangente, mas a gente tem esse papel também de fazer esse aporte do que é bom ou do que não é, porque o mercado está trazendo de inovação, que as outras empresas estão fazendo. A gente tem essa política, essa prática assim. Mais alguma pergunta? Aqui? Pode ser ela primeiro? Pode. Vou fazer uma pergunta. Eu entendo que eu também tenho 20 anos de carreira, também comecei nessa área de recrutamento e seleção. Hoje eu estou mais voltada para a área de HRBP. E eu entendo essa questão de IA
esse processo de transformação, a gente começou com os currículos em papel, né? Entendo que a facilita muito em todo esse processo de inscrição, de match em relação a perfil, ao fit cultural, auxilia muito. Mas na parte de entrevista, quando a gente fala desse processo entre a conversa do candidato com o entrevistador, a gente tem muito aquela questão do olho no olho, a questão do gestual, enfim, a comunicação não verbal. E aí o IA não apresenta isso para a gente, porque o candidato ele não tem aquele retorno do recrutador, né, para se sentir impelido de falar se, poxa, estou indo bem, não estou indo bem, esse recrutador, eu estou indo no caminho certo, não estou no caminho certo. Como que você vê esse processo? Porque quando a gente faz uma entrevista, a gente se norteia mais ou menos por isso, também pela postura corporal do entrevistador. Quando a gente faz o IA, a gente não vê nada, a gente está falando com uma máquina, né? Então, como que você vê essa parte especificamente? Porque, às vezes, o candidato está muito nervoso. E a gente, como recrutador, a gente fala, calma, respira, recomeça, deixa eu repetir a pergunta para você. E, às vezes, o candidato, ele nesse acalmar, ele retoma e ele vai muito bem. Então, a gente conhece muitos cases de pessoas que começaram a entrevista muito afobados ou muito nervosos e a gente acalma essa pessoa, ela vai super bem e é aprovada no processo. E o IA não traz muito esse retorno. Então, como que você vê essa questão da entrevista do IA para esse processo de entrevista entre duas pessoas, que é um processo mais humanizado? Desculpa, seu nome? Carolina. Eu vou te falar o meu ponto de vista, tá, Carol? Como pessoa, como profissional que atua com esse dia a dia, que eu escuto também dos nossos clientes, tá? A sua dor, a sua percepção é a mesma que a gente encontra hoje em várias empresas que eu já atuei, ou de várias pessoas que eu já falei. E o que eu vejo é que a inteligência artificial, ela ajuda você a trabalhar uma equiparação também de tratativa por igual, assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque às vezes eu tenho muitas pessoas inscritas na minha oferta de emprego, então eu tenho 1.000 pessoas inscritas no processo seletivo. Quando o recrutador faz um processo manual, ele vai olhar ali, sei lá, os 10, os 20, os 30 primeiros, e os outros que estão inscritos, ele não tem tempo de analisar. Então, ele também pode perder, talvez, uma oportunidade de um profissional, porque ele não chegou até o currículo dele. Então, no início do processo seletivo, eu acho que a inteligência artificial, ela ajuda muito a reduzir e também a trazer essas pessoas numa equiparação igualitária. Então, como os campos e os dados preenchidos, eles são disponibilizados para todos, então, no primeiro momento, você já tem essa redução de pessoas que talvez não estão interessadas na sua vaga ou também não têm um fit com a sua empresa. Às vezes, e tem muito aquilo, né? Tem candidato que só vai clicando. Vai ali no match, é o Tinder do aplicativo, é o Tinder, vai clicando. Nem vê, vai clicando. Então, a gente acontece isso. No segundo passo, na tecnologia, a gente tem um filtro de entrevista que a gente tem entrevista gravada. Então, essa entrevista gravada, ela também possibilita que você tenha algumas pessoas que já passaram por aquela primeira triagem para você ter uma análise mais minuciosa do currículo. Então, você pode utilizar a inteligência artificial até certo ponto, se você quiser. Se você quiser utilizar até o processo de finalista, tudo bem. Mas se você quiser utilizar até, daqui em diante eu quero ter uma ação medida. E aí o candidato ou o recrutador, ele sabe que até aqui eu estou trabalhando com um processo seletivo talvez mais automatizado, porque ele é muito dinâmico, ele é muito ágil. Se a empresa não tivesse cuidado desse feeling de automatizar as etapas com o tempo, na sincronia, pode ser que ele tenha ou não esse retorno sendo positivo ou não, por isso que a gente fala que o feedback é muito importante. Mas esse olho no olho é importante sim, por mais, eu mostrei o vídeo aqui da inteligência. Talvez ali no momento ele percebeu que não foi tão legal, eu queria ter escutado. Ok, eu vou usar aquele material
vou analisar, mas para a minha área finalista, ou para o meu gestor, ou para o meu cliente interno que está recebendo aquele candidato, eu possa fazer uma entrevista presencial, ou até mesmo online, mas que tenha essa troca entre o profissional. Por isso que a inteligência artificial, no meu ponto de vista, ela não substitui 100% o recrutador. Porque esse tato, esse feeling, o poder de escolha, ele vai ficar na mão de vocês. A máquina, a inteligência artificial pode indicar, mas o poder de decisão de escolha são de vocês. E já existem recursos e metodologias onde a própria gravação do vídeo, mesmo você conversando com aquele profissional, te traz o retorno. Se ele olhou para baixo, se ele coçou a cabeça, se ele trouxe, que são esses mecanismos e técnicas que você disse que tem na leitura corporal e expressão do profissional. Então, esse recurso, ele existe já na tecnologia, mas é muito um balanço. Então, você vai ter essa tomada de decisão. Quanto você quer que aquilo seja automatizado, o quanto eu vou utilizar isso no meu dia a dia. Mas eu acredito que 100% não vai substituir, não. Eu acho que a gente precisa desse olho, eu também sou do olho do olho, entendeu? Mas conforme as gerações, a gente sabe que pode ser que para uma IA no futuro, isso acabe sendo, vai fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais. Tá bom? Respondi? Obrigada, Carol. Nacional? Jéssica, tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta que é mais ou menos o que você já respondeu na pergunta dela. Qual que é, do ponto de vista, a desvantagem da IA? Eu acho que isso, né? Um processo não muito humanizado, né? Pelo que você disse. A inteligência IA, ela tem recursos e mecanismos para tentar trazer cada vez mais essa aproximação da humanização do processo. Por isso que a gente fala que o processo de recrutamento e seleção, mesmo com a IA, ele pode ser humanizado. Porque dentro da tecnologia, você pode parametrizar o tempo, a linguagem, o conteúdo, o texto. O que ele vai fazer é identificar uma competência, identificar uma área, identificar um produto, enfim, uma experiência daquele profissional para que você possa ter uma tomada de decisão mais completa daquele produto. A gente tem testes de fit cultural, por exemplo. Nós temos testes de avaliação de desempenho, de DISC. Também tem a parte de inteligência depois que o candidato vira um colaborador. Isso tudo existe. Mas eu não vejo... Eu acho que teremos que nos adaptar a essa inteligência artificial, sim. Né? Ela vai estar presente cada vez mais. Então, hoje, o que eu estou falando hoje, daqui, sei lá, um mês, um ano, pode ser que outras novas tecnologias já foram lançadas nesse meio. É muito dinâmico essa questão, né? Tem o WhatsApp, imagina, se a gente, né, como empresa de tecnologia estamos fazendo, imagina os outros profissionais, aí as outras áreas que vivem realmente, que trazem isso do nosso dia a dia. Mas sim, tem benefícios, tem coisas que não são tão boas, mas a gente tem esse poder na nossa mão, isso que é importante. Eu vou escolher, eu vou entender e vou escolher como é que funciona. De nada. Tudo bem, Passanó? Tudo bem, Silvia. Oi, Silvia. Estava te ouvindo aqui e eu até vim com uma outra expectativa para ouvir mais coisas sobre IA. Meu marido é diretor de processos e inovação numa empresa. Nunca foi de RH, não tem nada a ver com RH. Sim. Mas ele criou, para a empresa dele, um monte de soluções de RH com IA. Sim, dentro da complexidade da empresa, dentro dos processos de RH, para as necessidades que eles... E aí eu queria entender qual a sua visão, Paulo, com relação a outras coisas, e não só recrutamento e seleção, que a gente ouve bastante, né? Que a IA já contribui ou pode contribuir para quem é da área de RH. Sim. Eu vejo que a inteligência artificial, ela é aquilo que eu falei na apresentação, ela está presente no nosso dia a dia em qualquer tipo de rotina, seja para a nossa vida pessoal, profissional, nós somos impactados com a inteligência artificial. O fato que as empresas elas possam contribuir ou construir fatores internos, eu acho fascinante. Né? O que seu marido fez, ou faz, ou ajuda a contribuir, é ótimo, porque ele já está com essa visão, com esse olhar para o futuro. Nós vemos várias inteligências artificiais fazendo a mesma coisa. A gente tem o Gemini, que é do Google, a gente tem o ChatGPT, a gente tem... Praticamente fazem a mesma coisa, né? Mas são competitivas entre si. Então, quando eu me identifico com uma inteligência artificial, eu vou naquela que melhor se identifica com o meu cenário atual. O que a gente tenta fazer é compactar essa inteligência artificial numa única ferramenta. Então, como nós trabalhamos somente com tecnologia voltada para recursos humanos, hoje eu posso
te dizer mais ações voltadas para a parte de recursos humanos. Agora, para os outros produtos, para as outras áreas do nosso dia a dia, a gente vai conviver com um cenário. Então, hoje eu tenho ferramentas na nossa empresa de tecnologia de AI que atuam somente na área comercial. Por exemplo, somente na área de Business Analytics com o time de inteligência de mercado. Ferramentas que são somente para a parte de marketing. Mas todas elas contribuem para a nossa tomada de decisão final, que é a venda, vamos dizer assim, do produto ou a entrega daquela inteligência artificial para o nosso cliente. Então, é uma soma de tudo aquilo que a gente tem numa estrutura organizacional de empresa até encontrar aquela que melhor se adequa com a gente. E são muitas, né, as ferramentas. Mas a gente tem essa complexidade de entender quais são aquelas que vão fazer parte do nosso dia a dia. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Francisco. Francisco. Paula, eu vejo muitas pessoas candidatas reclamando das ferramentas, né? Fazer vários processos, é difícil e tal. A gente entende que a ferramenta, quem configurou é uma pessoa. Na sua visão, na Pandapé, aí ela está ajudando com isso, a ajudar as pessoas de RH a configurar de uma forma melhor para que seja mais assertiva? Sim. Bacana a sua pergunta, porque a gente vê muito no LinkedIn pessoas falando de uma plataforma, enfim, mas é muito do que está atrás mesmo no manuseio. Quando você adquire uma tecnologia, o principal é entender como ela funciona e quais são os benefícios que ela vai trazer para você. Dentro do software de gestão, você tem recursos de automatização das etapas, em cada etapa do processo seletivo, com uma mensagem. Então, você pode, candidato se inscreveu? Parabéns, você está inscrito. Olha, agora, candidato, você vai para um teste de português. Olha, candidato, agora você vai passar por uma triagem. Mas a tecnologia, ela existe. Mas se você parametriza ou não aquela informação, é o RH que vai escolher a jornada, a trilha por onde aquele candidato percorre. No nosso anúncio de oferta de emprego, você encontra dentro do processo as etapas do processo. Então, programa de jovem aprendiz, um trainee. A gente sabe que tem data de inscrição, é uma campanha geralmente construída. Então, eu tenho data de inscrição, data limite para recebimento de candidaturas, eu tenho uma data que é entrevista presencial, uma dinâmica, enfim. Eu tenho as etapas por onde esse candidato percorre. Se eu quiser trazer isso de forma transparente para o candidato, na minha landing page, na minha campanha, nas minhas mídias e nos meus links patrocinados, ok, eu tenho que coincidir esse cronograma com o que eu tenho lá presente no meu software de gestão. Então, a gente tem feedback automatizado, sim, mas o feedback automatizado com variáveis onde aparece o nome, aparece a vaga. Então, você tem esses campos que trazem do sistema para tornar uma mensagem personalizada, e eu não vou te dizer qual é a mensagem. Você vai construir de acordo com a identidade do seu employer branding, enfim, com o seu propósito na organização. Então, se você tem uma pegada mais leve, se é uma empresa técnica mais leve, ok. Se é um escritório de advocacia, você é mais formal. Se é um ambiente hospitalar, então a ferramenta ela se adapta. E é bem isso que você falou. Por trás do processo, a gente tem uma pessoa que parametrizou. Se o meu gerente não analisou ou deixou na mão de um analista, talvez não tão experiente, uma questão própria, não vai dar certo, vai repercutir de uma forma não tão boa para a empresa. E aí, quais são os impactos que a gente tem? Foi a ferramenta? Não, a ferramenta, a tecnologia, ela está ali para você utilizar, né? Fiz uma descrição de cargos pelo ChatGPT. Você vai publicar ou você vai ler antes? Você vai dar uma lidinha. Você não lê? Quando você usa o ChatGPT lá, não estou falando nem da plataforma. Entrei no Google, ChatGPT, escreva para mim o texto de uma forma... Você não vai ler o que está escrito? Então, você precisa ler, você vai analisar, você vai adaptar, você vai colocar o seu senso, né? A Carol falou, colocar a minha personalidade dentro daquele processo. E aí, você vai transcrever isso para a plataforma. Então, a gente tem o ChatGPT que ajuda, tem a vaga automatizada, tem o WhatsApp também, que você pode utilizar na plataforma, tem a questão dos testes, por mais eles sejam enviados alguns já próprios da plataforma, você personaliza os seus. Você que vai colocar o texto, você vai colocar o gabarito, você vai colocar o tempo, você que vai padronizar e parametrizar. Então, a plataforma ela é totalmente parametrizável, e a partir dos parâmetros, você tem indicadores. Então, eu tenho um indicador de inteligência artificial daquela vaga, eu tenho um indicador de inteligência e adequação daquele profissional. E aí você compara.
Por mais que eu te traga candidatos, olha, eu vou falar para você, Francisco, eu estou te trazendo 10 pessoas de 80% a 90%, ou de 80% a 100% de candidatura para essa vaga. Mas aí a Carol vai falar, eu quero fazer uma entrevista pessoal com esse candidato. Será que ele realmente, as competências estão ok, o perfil da vaga, o médico, mas eu quero ter o olho no olho com aquele candidato. Então ela vai lá, faz uma entrevista presencial, olha, esse candidato tem 100% de aderência, mas eu estou contratando aqui os do que deu 80%. Então, a ferramenta ele te traz essa possibilidade. Eu tenho recursos para coletar dados, mas a tomada de decisão vai ser a Carol, vai ser o Francisco, né, que vai ter essa tomada de decisão na escolha. Mas tá assim, dá para fazer. Bacana? Vou fazer para a galera do online duas perguntas aqui. Mas antes disso, vamos mandar um abraço para a galera que se identificou de onde eles estão falando. Ó, Betim, Minas Gerais, Recife, Curitiba, Campinas, Florianópolis, Águas Claras, no Distrito Federal, Fortaleza, meu Vale do Paraíba sendo representado, São José dos Campos, São Carlos, Passos, em Minas Gerais, Canoas, no Rio Grande do Sul, Goiânia, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital. Por que não está aqui São Paulo, capital? Paulista, Pernambuco, Belo Horizonte, e agora tem o Wellington de Santos. Ó, tá a galera de Santos aqui, Wellington, pega carona com eles da próxima vez e venha para o presencial. É isso aí, obrigado, viu? A todos vocês aí pela audiência aí no online. Bom, a primeira pergunta da R. Lacerda. Quais são os principais dilemas éticos e obstáculos legais enfrentados pelas empresas ao empregar algoritmos de inteligência artificial nos processos de recrutamento e seleção? Isso aqui pergunta, gente. Olha, fiquei feliz. Mas vamos lá. Os impactos, eles são, acredito que favoráveis, quando você inclui a inteligência artificial na sua rotina do dia a dia. Quando a gente fala de ética, eu imagino muito no sentido de até como eu quero trazer a inteligência artificial para o meu negócio, como eu quero trazer esse comunicado para as pessoas. Então, olha, eu vou evidenciar que eu estou utilizando a inteligência artificial no meu processo de recrutamento. Se a empresa quiser trabalhar essa informação alinhada ao seu employer brand, ótimo, vou trazer essa informação. Então, a questão ética está muito pautada no que a empresa está seguindo como visão, missão, valores, né? O caminho na qual ela quer chegar e o seu próprio capital humano. Então, eu acredito muito que a ética, esse nível de transparência vai muito voltado no que a empresa, no caminho que ela quer, no que ela quer chegar. Na questão de inteligência artificial, como eu falei anteriormente, pessoal, aqui, você tem diversas inteligências, áreas para você poder trabalhar espontaneamente essa questão. E na questão legal da utilização dos algoritmos, os algoritmos eles são construídos, criados, e eles são próprios do produto. Né? Então, não é uma questão que você vai lá, vou alterar, se é uma ferramenta adquirida, tá? Se é uma ferramenta construída pelo próprio RH, vamos dizer assim, pela própria área de tecnologia da empresa, aí você tem um poder muito maior de fazer algum tipo de movimentação. Mas no software de gestão em si já é uma coisa alinhada e moldada, mas ela é calibrada porque ela reconhece a sua utilização, o seu dia a dia, o seu cenário na parametrização de informações dentro do ambiente. Então, é uma análise que você faz como um todo. Todas as frentes são analisadas, os pontos são coletados, e aí você tem o caminho, né, o livre-arbítrio ali de poder fazer esse tipo de escolha na questão ética, na questão de legislação, dentro do LGPD, na questão do compliance, da utilização de informações, na questão jurídica. Então, é um conglomerado de tomada de decisão. Então, no processo de escolha de um software de gestão, a gente passa por muitas áreas, às vezes, né? Primeiro o RH, levanta a mão, tem necessidade, aí vai para compras para ver se tem um budget, aí depois vai para jurídico para ver se o contrato está dentro do esperado. Então, assim também funciona, acredito, na escolha da IA e esse impacto que pode trazer da organização. Mais um. Letícia Almeida, sobre a admissão digital, o assinador que utilizam é próprio ou terceiro? O módulo é totalmente vinculado ao recrutamento ou disponível somente para aquisição para operação de admissão?
É assim, é Letícia, né? Letícia. Letícia, obrigado pela pergunta. O nosso módulo de admissão, a gente fala que ele é pré-admissão. Por quê? Porque no ato do candidato, ele passa a ser um colaborador, vamos dizer assim, você pode deslocar aquele profissional para uma aba, vamos dizer assim, admissional. E ali você vai parametrizar todas as informações que você precisa. Então, a questão de dados e informações, você tem mediante a parametrização de formulário, tá bom? Então, todos os dados e informações que não são coletadas no recrutamento, como o nome da mãe, número do PIS, essas informações nesse sentido, você coleta a partir do momento que eles já viram pré-colaborador. Se você precisar fazer alguma análise específica, dependendo do seu processo de recrutamento e seleção, você faz antes da admissão. Mas a ferramenta de assinatura de documentos, que eu acho que é uma pergunta que ela fez, né, do que eu posso assinar, é uma ferramenta que a gente usa a tecnologia do nosso produto, que é da ClickSign, tá? Então, o candidato ele é movimentado, se você parametriza um contrato, você coleta a assinatura digital desse profissional dentro da ferramenta. Paulinha, não quero usar a ClickSign, já tem um outro fornecedor. Não tem problema. Você utiliza a plataforma até aquele momento e dali para frente você utiliza o seu fornecedor. Então, a ferramenta ela é preparada, tá, Letícia? Com API, documentação, enfim, para você parametrizar essa experiência do candidato, que agora é pré-colaborador da plataforma, então ele vai enviar os dados para você por celular, né? Enfim, tem muitos recursos aqui, eu poderia falar, né, sobre o produto, mas, sim, é parametrizar, a assinatura digital é o parceiro que a gente tem integrado à plataforma, porém a metodologia é do ClickSign, e aí você também escolhe contratar ou não esse recurso de assinatura. Por isso que eu falei, esqueci seu nome. Mariana, isso, Mariana, que o produto é modular. Então, você escolhe o que você quer. Se você não quiser o módulo de pré-admissão, ok. Se você já utiliza outro, ok também, não tem problema, podemos integrar. Então, o produto tem tecnologia para realizar essa integração, essa metodologia das perguntas, tá? Posso fazer uma pergunta? Que utilidade é essa? O sistema ele faz integração com outros sistemas de folha de pagamento desse candidato? Sim, também. Fazer uma API ali? Consegue pela API. Se você já tem uma folha de pagamento internalizada na sua empresa, a nossa plataforma ela integra, se tem a mesma comunicação via API, integra o candidato, ele é enviado, o sistema de admissão coleta essas informações. A gente fala que é o gatilho, né? Em que momento o candidato ele sai de recrutador, da área de recrutamento, vai para admissão, e aí o seu sistema de admissão coleta. Então, dá para fazer assim. Só falando um pouquinho, estão perguntando se você vai disponibilizar a apresentação. Vai disponibilizar, Carol? A apresentação? Vai disponibilizar. Bacana. Sim. Temos mais perguntas? Era isso. Era isso? Sua pergunta, então, sim, teremos um material para vocês poderem usufruir. E como eu disse, tá, pessoal, no PandaPé tem uma área para recrutadores. Então, além desse material, vocês encontram outros vídeos, webinar, material para fazer download em PPTs, para disponibilizar para o time, não só sobre inteligência artificial, mas vários outros módulos para que vocês possam. E lá tem todo o caminho para chegar até mim, para chegar até a Carol, chegar até a Patrícia. A gente está com a Patrícia aqui do nosso time comercial também para poder ajudar. A Ediane também do nosso time comercial. Agora o café? Agora eu vou fazer os fechamentos. Então, eu estou aqui para poder falar um pouquinho mais a respeito de essas soluções, inovações e tecnologia. Obrigado, Paula. Obrigada. Muito bom. Galera, lembrando que no final a gente vai ter uma foto com todo mundo, aproveitar que a sala está bem cheia, vem todo mundo para cá, vai fazer uma foto e colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigado, Paula, obrigado, InfoJobs, né, por essa maravilhosa palestra. A gente teve uma primeira que foi uma pegada um pouco diferente, agora você já traz uma visão mais para o RH. E se vocês estão achando que acabou, não! A gente tem, fechando a trilogia, a gente tem agora o nosso próximo encontro, esse é online, tá, galera? Ó, vocês são do online, para vocês, e vocês no presencial também podem acessar o online. Vai ser agora dia 29 de maio, tá? Com o Daniel Goller, o Key Account Manager na Easy. Ele conversa com o Richardson Santos, que é o Global Learning Manager na Iberdrola. O assunto: o poder da inteligência artificial na formação corporativa, eficiência, personalização e resultados reais.
A gente já está lá, pode entrar na nossa plataforma do RH para você e fazer a inscrição, tá? Esse é online, não vamos ter aqui o presencial, tá? Vocês podem se inscrever, participar, enfim. O importante é a gente tê-los lá, né, para poder assistir, que o objetivo do Grupo Top RH é levar conhecimento. Então, vamos lá, vamos nos inscrever, tá? Certificado de participação será enviado por e-mail para todos vocês, presencial e online, tá? O que mais? Fotos, a gente vai colocar fotos aqui, se vocês também fizeram fotos, pode marcar a gente, o RH para você, tá? Tem muito conteúdo lá no YouTube também. A palestra já vai ficar no YouTube, Marlon? Então, tá vendo? Se vocês quiserem passar para outras pessoas, pode acessar o YouTube, que a gente está lá também. E a pesquisa de satisfação, que vocês vão receber também, nos ajuda demais. Se vocês tiverem temas, inclusive, que vocês querem que a gente traga para vocês, põe lá na pesquisa de satisfação, tá bom? Agora deixa eu falar uma coisa bem importante. Todos vocês são do RH, é isso? Sim, sim. E vocês conhecem o prêmio Top of Mind de RH? Sim. Vocês fazem parte do colégio eleitoral? Não. Por que não? Então, a gente está agora na segunda fase do prêmio Top of Mind de RH, tá? Começa agora, segunda-feira, dia 5 de... Não, já começou, né? Já começou, segunda-feira. São 161 indicados entre empresas fornecedoras, empresas com práticas reconhecidas e profissionais. Então, a gente tem um colégio eleitoral, vocês podem fazer parte desse colégio eleitoral, tá? Porque esse ano a gente tem uma novidade, vocês concorrem a prêmios. A gente já teve uma primeira fase que a gente sorteou 2 Alexas, um smartwatch e um Samsung S24 Plus. Então, Mariana, Letícia, Tomás e a Priscila foram os vencedores desta primeira fase. Agora, na segunda fase, a gente vai ter um iPhone 16 e uma scooter elétrica, né? Tá vendo? É só vocês fazerem parte do colégio eleitoral. São 33 categorias do prêmio, vocês votam, de preferência, que for mais forte na marca de vocês, enfim. E aí, dia 22 de outubro, a gente tem a festa de premiação lá no Tóquio Marine Hall. E todos os vencedores, sejam primeira fase e segunda fase, serão convidados para estar nessa grande festa com direito a um acompanhante. Tá? O prêmio vocês recebem antes, tá? Mas a festa, dia 22, vocês estarão lá presentes, os ganhadores. Tá bom? Esse é o recado. Deixa eu ver se tem mais coisa. Já falei do prêmio. Tem uma TV, 65 polegadas. Olha, esqueci da TV. Fone, scooter e a TV 65 polegadas. Apenas que eu não posso. Quem sabe que tá aqui. Estou precisando do iPhone, estou precisando da TV. Scooter não. Mas eu não posso me inscrever. Isso é RH, tá? Só os profissionais de RH, dos mais variados cargos, é que podem fazer parte do colégio eleitoral. Bom, então o café está lá agora montado, vocês podem aproveitar o café, networking, e a gente vai fazer a foto, né, Mário? Tá preparado aí? Quero todo... Espera aí. Opa! Tem um sorteio, olha a novidade, eu não sabia disso! Então vamos lá, a ESPM vai fazer um sorteio, é isso? De um livro? 20. Muito bem, então venha para cá, Kelly. Olha, foi surpresa até para mim isso aí. Isso foi surpresa, não estava planejado. Pessoal, a gente vai sortear um livro, né? Não sei, todos conhecem a SPM, né? Uma referência, excelência em marketing. Apesar de ter uma escola de negócios, hoje estamos muito reconhecidos bem nessa frente. Então, eu vou sortear um livro do nosso professor Philip Kotler, com Marcos Bedendo, realmente trazendo o que há de tendência, novidade na frente do marketing, a questão da relação das pessoas, onde cada dia mais nós queremos coisas personalizadas, personificadas, eu quero um atendimento único. Então, hoje, esse material ele é muito rico e ele traz bastante informação de qual que é a tendência do comportamento das pessoas nas relações. Tá? Então, já vai no sorteio. Vocês online morram de inveja. O de Santos podia vir com a caravana de vocês, no São Paulo, viu? Perdeu o sorteio. Para fazer o sorteio, conforme vocês foram chegando, cada um recebeu um número ali na planilha. E eu vou pedir para alguém... Ô, Mário, tira a foto. Para ali para tirar a foto. Vou pedir para alguém falar o número de 1 a 38. Eu vou escolher que você é pessoa aleatória. Você. 37. 37. Quem é? Tá rodando. Tá pensando... Melada, hein? Marmelada?
Carolina e Nisa. Obrigada. Temos na tela, ele falou. Eu tirar a foto de vocês? Aonde? Aqui? Não, no banner, não pode ser No banner? No banner. Manda. Foi combinado não, tá, gente? Obrigado. Foi ela que... Foi isso, tem mais nada? Nenhuma surpresa a mais? Então tá, galera. Obrigado, galera aí do online. Valeu pela presença. Espero vê-los no dia 29. Vocês que vieram aqui, né, encheram essa sala. Muito obrigado pela presença. O que mais, Marlon, agora? O vídeo, depois do vídeo a foto, tá? Aí vem o doce que acabei de fazer a foto. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado, Paulo, InfoJobs. Vamos fazer a foto? É isso, vamos? Aqui na frente? É, aqui na frente, né? Todo mundo. Bora lá. Todo mundo pronto para Lá cabe mais gente, né? Vamos lá no paredão que tem umas escadas lá na frente. podemos fazer. Melhor isso. Cabe mais gente. Depois a gente volta pro